Papo de Ciência. Alô, terráqueos! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Ciência. Olha, eu sou o Lucas Verão e tenho aqui ele, a minha mente magnânima, Bruno Moser. Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, Lucas Verão. Heráclito. Ah, você gostou do gancho? Rapaz, Gostou do gancho? Não tava esperando essa, não. Esse aqui é o meu guru grego, Lucas Verão. Exatamente, estamos começando aqui mais um programa, pessoal, mais um Papo de Ciência. De número 7 já. Já? 7º. Vamos mas já vamos começar logo. Vamos começar que a gente tem muita coisa nesse episódio. Vamos direto pro nosso giro de notícias. A nossa primeira notícia de hoje aqui, Bruno. Diga. Novo fóssil brasileiro pode ser revolução na paleontologia. Já semana passada falamos de paleontologia. É verdade. Exatamente. Pesquisadores do Rio Grande do Sul descobriram um precursor dos pterossauros que remodela o conhecimento a respeito dos grandes répteis. A nova espécie recebeu a alcunha de Vou falar de novo, que é complicado. A nova espécie recebeu a alcunha de Venotoraptor Gassenai, tá. A nova espécie recebeu a alcunha de Venotoraptor Gassenai. Certeza que exatamente, esse é o nome que tá aqui, Muito cara. bom. Veneto homenageia o Vale do Veneto, ali em São João, Rio Grande do Sul, enquanto Raptor é em referência ao bico raptorial do animal, muito semelhante aos de águias ou aves de rapina. Caramba, que legal. Por isso que o Velociraptor tá muito parecido. Tanto é que a galera começa a acreditar hoje em dia já que o Velociraptor até tinha penas, né? Porque ele tá muito parecido ali com essas aves de rapina que a gente vê hoje em dia. Tem essa história, né? Exatamente, aí esse é um fóssil descoberto. E o fóssil pertence ao grupo dos Largepetídeos. O fóssil pertence ao grupo dos Largepetídeos, um irmão evolutivo dos pterossauros que viveu na Terra há 230 milhões de anos. Caramba, então não acharam ele voando não, né? Não acharam ele voando, acharam bem longe de estar voando. E ele compartilhou espaço com as primeiras espécies de dinossauro. Essa é a parada dele. Caramba. É muito difícil encontrar fósseis completos desses animais que viveram há tanto tempo atrás. Então até agora acreditava que a diversificação de espécies só tinha aparecido depois que os dinossauros e pterossauros conseguiram se estabelecer. Mas essa nova pesquisa mostra que essa família de irmãos dos pterossauros eram tão ou mais diversas que os seus sucessores. Cara, isso é muito legal, porque na verdade, assim, toda nova descoberta coloca em xeque tudo que já foi descoberto, mas isso é ótimo pra gente, né? Exatamente. Que lindo. Não tem nada melhor do que na ciência essa questão de você nunca ter certeza das coisas. Exatamente. A gente tá sempre disposto a descobrir coisas novas e entender o que tava acontecendo ali. E as descobertas novas vêm e, porra, descoberta vindo do Brasil. Que maravilhoso. Coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. O método científico não serve pra dizer o quanto a gente tá certo, mas pra quantificar o quanto de incerteza a gente tem. Exatamente. Exatamente. Vamos pra nossa próxima notícia do dia aqui, que é 18 anos após um derrame, mulher paralisada fala novamente pela primeira vez. Uai, do nada? Pesquisadores na Universidade da Califórnia de São Francisco e Berkeley criaram uma nova tecnologia que poderá permitir que pessoas como ela se comuniquem de uma maneira mais natural por meio de um avatar digital. Cara, isso é muito legal. É muito absurdo. Ó, a gente sempre comenta aqui de inteligência artificial, essas coisas, e que, tipo assim, é claro, tem muita coisa negativa que pode vir com isso, mas, cara, esse aqui é um dos exemplos de coisas positivas que é absurdo. Sim. É absurdo. Olha, eles fizeram um implante cerebral projetado por IA que traduz os seus sinais cerebrais em texto e o texto já é automaticamente transformado em fala e movimentos faciais de um avatar digital. Então ela pensa e numa televisão uma pessoinha já fala exatamente o que ela pensou. Uau. E ó, o sistema ele pode decodificar esses sinais cerebrais em texto a quase 80 palavras por minuto. Uma grande melhoria em relação às 14 palavras por minuto que o dispositivo de comunicação que ela utilizava antes era capaz de oferecer. Antes ela usava tipo um óculos que tinha um negócio que apontava na tela e ela ia selecionando palavras, tá ligado? E aí com esse ela pensa e o bagulho traduz em 80 por minuto, comparado ao outro que era 14, cara. Olha, vale a pena a gente fazer um episódio desse só pra entender como que esses caras conseguem transformar, muito louco. Criar uma ferramenta dessa pra entregar um resultado desse. Exatamente. Ó, o Edward Chang, que trabalha nesse sistema de computador /cérebro por mais de uma década, espera que esse último avanço de pesquisa leve a um sistema que permita a fala de forma plena e incorporada. Que maravilhoso.
Chega a ser surreal um negócio desse, Chega né? a A ser pessoa surreal. paralisada não fala nada, tipo aquelas pessoas que apenas se movimentam e conseguem interagir dessas outras formas. Pensa e o negócio fala. Cara, muito louco. Que muito momento foda. vivemos, Lucas Muito Verão. massa, muito massa. Estamos agora aqui com o professor Wayne César. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Lucas, Bruno. O Wayne César Freitas Pinto, ele possui graduação e especialização em filosofia pela Faculdade Católica de Uberlândia, mestrado pela Universidade Federal de Uberlândia, doutorado em filosofia pela Unicamp, com estágio na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris, na França. Uau! Atua nas áreas de História da Filosofia Moderna e Contemporânea, especialmente tradição francesa, com ênfase nos estudos de filosofia da subjetividade, filosofia da psicanálise e epistemologia das ciências humanas. Atualmente é professor do curso de filosofia e do programa de pós-graduação em psicologia na UFMS. Seja muito bem-vindo! Hoje o papo qualificadíssimo também, como sempre, né, Exatamente. Lucas Verão? Como sempre, né? Exatamente. Hoje a gente vai falar aqui sobre filosofia, né, Bruno? Exato. Filosofia que é uma ciência também. Sim, é uma ciência, né, professor? também. Ou não? Filosofia é uma ciência. Exato. Talvez até ousadamente a primeira das ciências. Isso, se É fala verdade. muito nisso. É a mãe de todas as ciências, né, Tem essa professor? figura da mãe de todas as ciências, né? Mas não tenha dúvida, essa ideia de ciência que nós temos hoje é basicamente uma ideia moderna, mas surgiu na mesma ocasião do surgimento da filosofia na Grécia Antiga, século VI a.C. Estamos falando de um saber de mais de 2 milênios. Caramba, 2 milênios aí 2 de mil anos, área né, de cara? conhecimento, né? Mas assim, ó, tem 2000 anos de história, mas eu quero saber como é que é ser filósofo aqui, no nosso Mato Grosso do Sul. Como é que é esse trabalho aqui na nossa área, aqui, nossa região, nosso estadinho? Como é ser filósofo no Mato Grosso do Sul? É uma pergunta filosófica, sim ou não? É uma pergunta bom, se bem que pra Ela é filósofo, direta, mas é praticamente filósofa. toda pergunta é uma pergunta filosófica. Boa, gostei. Mas vamos lá, ser filósofo no Mato Grosso do Sul é diferente de ser filósofo em Paris? É diferente de ser filósofo em São Paulo? Na Grécia? É diferente de ser filósofo na Grécia, em Tóquio, nas grandes cidades, nos grandes centros do mundo? Sim, não. Mas não tem essa história de que, parece que o filósofo quer sempre fugir da resposta, né? E começa a dar essa resposta de si, né? Começa a fazer quer dizer, pergunta ao invés de dar resposta. Num certo sentido, ser filósofo, ou a prática da filosofia, num certo sentido, ela é igual em qualquer lugar do planeta. Então você pode pensar, sei lá, né, no lugar mais longínquo do continente africano e no maior dos grandes centros da filosofia, um deles, Paris, na França, enfim. Quer dizer, de algum modo, a prática ocidental da filosofia, é preciso dizer, porque também tem uma questão aí, né? A filosofia, como a gente conhece, é ocidental. Outra coisa ocorre no Oriente, é um debate. Mas, então, nessa concepção que nós temos, de um lado, praticar a filosofia, ser filósofo, ser filósofa, acaba sendo uma prática comum a quem pratica em qualquer lugar que esteja. De outro lado, a pergunta é boa porque, estamos no centro-oeste brasileiro, há uma certa imagem, né, do centro-oeste brasileiro como o celeiro do mundo, essa coisa de que, parece que aqui, então, o que nós temos é só o agro, né? E aí parece que não tem cultura, não tem arte, não tem ciência. Quer dizer, nada mais equivocado que isso. Sim. É claro que há desafios específicos, né? De trabalhar com arte, com filosofia, num estado, numa região como a nossa. Mas também aqui, os desafios podem ser diferentes, né? Mas, cada filósofo em cada lugar tem seus próprios desafios, oriundos do lugar de onde vivem. Então, eu diria que sim, pra fugir do sim, não. Eu diria que sim, pratica-se filosofia no Mato Grosso do Sul como se pratica em qualquer lugar do mundo. Entendi. Aliás, me permitam só pra dizer também, o Brasil, gente, é uma das maiores comunidades filosóficas do mundo. Do mundo. E eu estou falando disso. Eu estou falando isso em termos de quantidade. Então, nós temos uma comunidade muito grande em termos de número. E estou falando isso em termos de qualidade e diversidade de produção filosófica. Em nenhum lugar do mundo se pratica filosofia de maneira tão diversa. Quero dizer, nós estudamos no Brasil todas as principais tendências, teorias, autores da filosofia. Isso não é comum em todo lugar do mundo. Uau. Então, não só a enormidade da comunidade filosófica do ponto de vista da diversidade deve ser destacada, mas a qualidade da pesquisa filosófica brasileira é enorme. Uma pena que no Brasil, porque, né, de novo, a pergunta é o que é ser filósofo no Mato Grosso do Sul? E eu tô pensando o que é ser filósofo no Brasil? Porque as coisas se dão da mesma maneira, quer dizer,
nós não conseguimos no Brasil criar uma figura social do filósofo. Quem é um filósofo no Brasil? Não é? A gente conseguiu criar uma figura do crítico literário, uma figura do sociólogo, do antropólogo, mas e o filósofo? Né? Não existe essa figura social do filósofo. Não existe no Brasil, não existe em Mato Grosso do Sul. É uma tarefa, é um desafio a ser feito, mas eu queria destacar essas informações para dizer, nós produzimos, sem dúvida nenhuma, bom, em que pese o nosso velho complexo de vira-lata, nós produzimos muita e boa filosofia no Brasil. Temos uma comunidade de pesquisa enorme, gigantesca, muito produtiva e muito criativa. Massa. E não é diferente de Mato Grosso do Sul, eu diria. Nós temos 2 cursos de filosofia no estado, que é o curso da UFMS e da UCDB, e são 2 cursos que, produzem filosofia de qualidade, posso garantir. O senhor falou aí sobre essa falta dessa personalidade, né, dessa figura do filósofo. Fico pensando aqui se existe filosofia cotidianamente na vida das pessoas para que a gente sinta a necessidade ou vire os olhos para essas personalidades, essas figuras filosóficas. Você acha que é importante ter um apelo maior de filosofia dentro de escolas para que a gente consiga cotidianamente estar incluindo esse tema na vida das pessoas, para ir também criar mais essa necessidade? É por aí ou não? O que o senhor acha? Sem dúvida nenhuma, Bruno. A escola é uma das principais fontes de transmissão de qualquer saber. Qualquer saber, não só da filosofia. Você imagina uma escola que não transmitisse matemática, que não transmitisse português, enfim. Então a escola é o lugar de transmissão dessa tradição. Bom, a gente está falando aqui de uma tradição de 2000 anos, eu dizia agora há pouco. Então é claro que é muito importante ter a filosofia na escola. No Brasil há uma luta, né, em relação à história da filosofia, por exemplo, no currículo do ensino médio. A gente teve durante um tempo, aí foi retirada, voltou agora 2005, 2006, não estou certo da data. Por que argumentos? Quais argumentos de se tirar disso? Fala, não vamos colocar mais não. Na verdade tem a ver um pouco com a história da educação brasileira, que num determinado momento quis se tecnicizar mais. E aí, enfim, acabou... As ciências humanas, em geral, é que sempre sofrem, né, com essas políticas de tecnicização, de profissionalização. E, claro, não há problema nenhum nisso. É claro que a gente precisa ter um ensino técnico. É claro que a gente precisa ter um ensino profissional. E, aliás, as ciências humanas e a filosofia podem contribuir para isso. Mas é mais uma mentalidade, uma concepção do que é um ensino profissional, do que é um ensino técnico, que está em questão aí. Bom, seja como for... A filosofia voltou para o currículo do ensino médio em 2005, 2006, não estou certo. E agora, estamos aí diante desse enorme desafio da reforma do ensino médio. Sim. Que, o tema é controverso. Para alguns a disciplina ou as ciências humanas, algumas delas foram diluídas em outras disciplinas. Sim. É uma pauta certamente para um outro debate. Mas a filosofia está no ensino médio, está na escola, e isso, sem dúvida nenhuma, é importante. Mas eu diria, Bruno, se você me permitir, essa pergunta é muito boa, assim... Porque existe uma figura, um imaginário acerca da filosofia. Isso vale para ciências humanas em geral, mas talvez mais particularmente para a filosofia. Porque você perguntou assim, e essa coisa de uma filosofia no cotidiano, né, na prática das pessoas. Quer dizer, por que de algum modo a filosofia é tão distante das pessoas e as pessoas acabam sendo distantes da filosofia? Veja só, eu chamava atenção para esse imaginário. Se construiu a ideia de que a filosofia é uma disciplina muito abstrata, que ela não reflete, não toca... nessas coisas prosaicas, pedestres, né, do nosso cotidiano, e que, portanto, a filosofia e junto a ela uma série das ciências humanas são reflexões que, daí daí se conclui várias coisas, desde que são disciplinas que não são tão importantes assim, que não devem estar sendo financiadas pelo poder público, por exemplo, né, a gente teve discurso nesse sentido. Então, quer dizer, essa ideia, eu queria chamar a atenção para essa ideia de que a filosofia é uma disciplina, um saber abstrato. Então, isso é um engano, Bruno, Lucas e a todos que nos ouvem. Isso é um engano, assim, e é um engano simples de observar no cotidiano, porque, note, vocês apresentaram aí, né? Eu trabalho com a disciplina e com a pesquisa de epistemologia das ciências humanas. O que significa perguntar... Palavra bonita. Então, significa perguntar assim, que tipo de conhecimento as ciências humanas produzem, né? Epistemologia, um pouco de teoria do conhecimento, né? Enfim, o estudo do conhecimento. Então, que tipo de conhecimento as ciências humanas produzem? Essa pergunta é importante porque desde o século XIX há uma clássica divisão na nossa mentalidade, no nosso imaginário, entre, de um lado, ciências da natureza. Sim. São as físicas, né? Enfim, a química, a biologia, são ciências que dão respostas exatas. Tudo isso imaginário. Se você estuda um pouco de filosofia da ciência, vê que a coisa não é tão simples assim.
Mas enfim, então de um lado tem as ciências da natureza, ou chamadas ciências naturais, e de outro lado as ciências humanas, ou chamadas ciências do espírito. Isso é uma distinção do século XIX, é claro que as coisas já não são mais assim, mas por que eu estou trazendo esse argumento? Para responder à questão de dizer o seguinte, não há uma ciência mais natural que a filosofia. Olha, que legal. Não há uma ciência mais natural que a filosofia. Então tem um filósofo francês, o Merleau-Ponty, que diz que a filosofia é reaprender a ver o mundo. Então, Bruno, Lucas, quem nos ouve, filosofia tem a ver com o momento que você abre os olhos de manhã e, não sei, abre sua janela e vê, sei lá, o sol nascer. É a percepção, né? É a percepção mais natural que você pode ter do mundo, do que está ao seu redor, de si mesmo, do outro, da política, enfim. Isso é filosofia. Então, na verdade, não há filosofia, não há disciplina ou ciência mais natural que a filosofia, eu diria. E nem é uma opção, Bruno. Dizer, vamos incluir a filosofia no nosso cotidiano, isso não é uma opção, é inegociável. É que as pessoas não se dão conta disso. Então, talvez é o caso de falar mesmo sobre isso num podcast como esse, do Papo Ciência, e chamar a atenção das pessoas para isso. Papo de Ciência. Muito bom, professor. Mas, vou aproveitar para chamar o nosso bloco, que é o chamado bloco Ping Pong. Olha! Exatamente. Ping-pong. Atenção, professor. Perguntas muito filosóficas e respostas rápidas. Extremamente filosóficas. Vamos lá? Vocês sabem que filósofos têm dificuldade de dar respostas rápidas. É aí que a gente quer brincar. Mas, vamos lá para a primeira pergunta aqui, que é: por que a gente bota calça e calça bota? Por que a gente bota calça e calça bota? Próxima. Se uma mulher grávida mergulha, ela vira um submarino humano? Essa é uma boa pergunta. Sim. Boa. Vai. É verdade que a gente nunca para de bater palmas, a gente só aumenta o espaço entre as palmas? Isso é verdade. Boa. Por que as pessoas olham para cima para falar com Deus se ele está em todos os lugares? Essa é uma boa questão para as pessoas que olham para cima para falar com Deus. Exatamente. Se você está tentando falhar e tem sucesso, você falha ou teve sucesso? Essa eu gosto muito. Essa eu queria que o senhor pensasse um pouquinho. Você falhou com muito sucesso, parabéns. Caramba, não eu fiquei esperava essa dias resposta. Não Olha esperava só, essa resposta. por que a Mônica é chamada de baixinha se ela tem a mesma altura do Cebolinha e do Cascão? Preconceito? Se o dinheiro é feito de papel, isso quer dizer que ele cresce em árvore? Não sei. Essa é boa pra gente encerrar. Sei que nada sei. Será que, quando a gente morre, a luz no fim do túnel é a luz da sala de parto e então a gente nasce de novo? Será? Essa é boa, não é? Essa é ótima. Essa é maravilhosa, né, Lucas? Maravilhosa. E pra fechar uma tranquilinha aqui, qual que é o sentido da vida? Não, calma, essa eu não precisa responder. Essa eu não precisa. Eu gosto dessas perguntas, professor, pelo seguinte: tem muitas perguntas realmente filosóficas que a gente se debruça. Não, eu tô até um pouco nervoso aqui. Não é? Tá passando na minha cabeça essas perguntas de novo. Mas o mais interessante não são as respostas pra essas perguntas, é quem é que se debruça a parar e pensar. Quem é que tem esse insight maravilhoso pra pensar assim: se você tá tentando falhar e tem sucesso, você falhou ou teve sucesso? Essa é de uma composição maravilhosa. Essa pergunta é muito bem feita, não é? Sem dúvida nenhuma. E assim, é curioso ouvir, né, vocês com essas perguntas, porque também chama atenção para um aspecto assim. São perguntas carregadas de filosofia ou de pensamento filosófico, isso é evidente. E, claro, se partem muito não vamos nem usar senso comum, se parte muito desse conhecimento imediato que a gente tem da vida, do corre da vida, etc. Certamente elas são carregadas de certas contradições ou paradoxos ou dilemas que o pessoal mais gosta também, né? Então, mas é por isso que o problema da resposta rápida, quer dizer, por favor, não acreditem e nem confiem em nenhuma das respostas que eu dei. Claro. Mas isso chama atenção assim, como é curioso isso, né? Quer dizer, você ao mesmo tempo, numa única pergunta, carrega essa pergunta de filosofia, de pensamento reflexivo, profundo, etc. E, ao mesmo tempo, esse pensamento tem que conviver com uma espécie de contradição inata que surge assim, né? Do corre, do imediatismo da vida e etc. Então, eu acho que isso também é uma tarefa e um desafio especial para a filosofia, né? Como é que a gente lida com essa... Não é uma separação que deve haver, mas como é que a gente lida com esse conhecimento mais corriqueiro, assim, né, do dia a dia, e como é que a gente informa esse conhecimento, aprimora esse conhecimento, melhora esse conhecimento. Então esse lance das perguntas nos ajuda a pensar isso. Foi bem legal. Muito bom. Mas, professor, eu tenho uma pergunta que teve uns episódios atrás que a gente recebeu aqui, um biólogo
biotecnologia, falando tal, e eu comecei fazendo uma pergunta pra ele sobre o filme Gattaca, que é um filme que a humanidade evoluiu a ponto de modificar geneticamente as pessoas e fazer o ser humano perfeito. Aí eu perguntei pra ele se isso seria possível, né? Claro, biologicamente. Ele falou que, cara, com certeza daqui a alguns anos a gente vai estar sendo modificado e tal. Aí eu falei, mas e a parte ética? Daí ele falou, não, aí eu deixo pros filósofos, né? Deixa pra eles responderem isso, porque eu tô falando da minha parte que é biologia e ele acha que é possível. Mas vem essa questão. Qual que é a questão filosófica nessa parte de... Porque é algo meio atual, né? A gente tá falando de filosofia, falando sobre Platão, essas pessoas lá de trás, mas e agora que a gente consegue ver essa coisa que tá no nosso futuro próximo, essa parte de biologia molecular, como é que fica essa questão ética, assim? Ô Lucas, é uma questão atualicíssima, importantíssima, e sobre a qual a filosofia tem sim o que dizer. E tem dito, né? Há filósofos aí pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil, que pesquisam, estudam esses temas. Infelizmente, essa discussão não chega, assim, muito facilmente, né? Mas ela existe, é a primeira coisa que eu gostaria de dizer. Bom, as biotecnologias é um fenômeno novo, né? Não é um fenômeno que o Platão experimentou, não é um fenômeno que qualquer filósofo moderno tem experimentado. Isso é século XX pra cá, né? Século XIX, século XX pra cá. E é um desafio nosso, do contemporâneo, do pensador contemporâneo, das sociedades contemporâneas. E é claro que a filosofia contemporânea não se furta a isso. Então, nesse caso específico, quer dizer, é tradicional, tem desde a Grécia Antiga, a ética é um campo da reflexão filosófica. Não é o campo que eu pesquiso, que eu estudo, mas é um campo super tradicional na história da filosofia. E continua muito importante hoje. Então, é claro que há essa reflexão do ponto de vista da ética e da moral a respeito dos desafios que a inteligência artificial, que as biotecnologias em todas as suas vertentes nos coloca, né? Eu responderia só assim essa questão com uma formulação que é assim, a gente está falando de ciência, né? De ciências da vida, da capacidade do poder da ciência de transformar, enfim, né, a matéria humana, né, o corpo humano. Então, a questão ética maior que essa capacidade da ciência coloca é saber o seguinte: se tudo que a ciência pode, a ciência deve. Então, veja, que seja possível a descrição que você fez do filme, né? Sim. Pouca gente tem dúvida. Isso tá aqui, batendo na nossa porta. Não há problema com isso, né? De novo, na inteligência artificial, a gente está discutindo isso agora, enfim. Agora, isso deve, quer dizer, e deve no sentido de dever moral mesmo, né? Então, eu acho que a grande pergunta ética é isso, né? E se a ciência não deve dar alguns passos, né? Quais passos ela deve dar? Até onde, né? E por quê? Quer dizer, mas aí note, bom, a gente tá falando de ética, e aí da ética pra política é um passo extremamente curto. Como é que a gente pode responder o que deve e o que não deve, do ponto de vista ético e lógico, sem nos submeter a determinadas orientações políticas, por exemplo, né? Então é uma discussão dificílima de ser feita, mas tem sido feita, é isso que eu quero dizer. Quer dizer, a filosofia, se você pode pesquisar aí, você vai encontrar reflexões de toda a natureza desse tipo, e é sem dúvida nenhuma um tema atualíssimo sobre o qual a filosofia cada vez mais vai se voltar, e insisto, inclusive pesquisadoras brasileiros estão fazendo isso e é fácil de encontrar. Essa questão que você falou sobre o filósofo, sobre o pensamento filosófico, sobre essas perguntas que a gente fez para o senhor, a minha pergunta é: o filósofo é aquela pessoa que consegue treinar a sua visão para ela ser subversiva? E vou explicar o que eu quero dizer com subversivo. É olhar o simples, o cotidiano, sobre outro ponto de vista? É isso que o filósofo se propõe a fazer? Bruno, eu queria responder de dois modos essa questão. Do primeiro modo, assim, eu vou retomar aquela citação que eu disse do filósofo francês Merleau-Ponty, né? A filosofia é reaprender a ver o mundo. Ok. Então tem esse movimento nessa frase, assim, bom, então você vê o mundo hoje, você vê o mundo agora e depois, e você tá sempre... Então o filósofo é aquele que tem essa certeza de que o mundo muda, e as coisas mudam. E porque as coisas mudam, você precisa reaprender a todo momento olhar para as coisas. O que eu tô chamando de coisas? Nós mudamos, a política muda, a sociedade muda, o universo muda, o mundo muda.
A arte muda, a poesia muda, enfim, a história muda, a ciência muda. Então, o filósofo é aquele que tem certeza de que ele precisa reaprender cotidianamente a ver o mundo. Essa é uma resposta. Mas eu queria aproveitar a sua pergunta porque existe, a gente estava dizendo agora, né? Não existe a figura social do filósofo no Brasil. Sim. Mas existe um imaginário a respeito da figura do filósofo, que é um imaginário, inclusive, bastante depreciativo. Se a gente olhar bem, né? O que é o filósofo? Bom, a gente poderia estender isso de algum modo aos pesquisadores das ciências humanas. Mas, bom, não sei, né? Um estereótipo bem claro, assim. Bom, filósofo é aquele de cabelo grande, que não toma banho, fuma maconha. Né? Esse é um estereótipo bastante difundido no que diz respeito à figura do filósofo. E que não procede. Assim, né? Não procede no sentido, na medida em que essa acepção for considerada depreciativa, pode inclusive não ser. Mas o que eu acho, no nosso caso em especial do Brasil, é uma dificuldade de reconhecer essa figura do filósofo, porque de fato a gente não conseguiu construir no imaginário social essa figura mesmo, né? E aí, isso é um desafio, isso precisa ser feito por nós. Da filosofia, que trabalha com filosofia. Isso precisa ser feito por vocês, que trabalham com popularização das ciências, e entre elas, né, ciências humanas e filosofia. Isso é um desafio que a gente precisa levar adiante. E, assim, ficar muito atento, porque, por outro lado, existe também agora, com as redes sociais, existe a figura do filósofo pop, não é? Existe a figura do filósofo ideólogo, assim, né? Aquele filósofo que tem uma resposta pronta, que tem um receituário político na cabeça, e que vai ensinar, ou que vai transmitir. Cuidado. O que eu tenho a dizer é cuidado. Né? Atenção, reflexão crítica. Né? Desde da análise desses filósofos, né? Eu tô chamando aqui de pops, assim, né? O que circula nas redes sociais, por exemplo. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Sim. Né? Que precisa ser avaliada com cuidado, eu diria, certeza. com atenção. Pelo menos. Com certeza. Estamos começando mais um dia de jogos aqui, Bruno, e hoje temos aquele lá que a gente trouxe uns episódios atrás, Stop. Ficou Trouxemos famoso, de novo, gostamos demais. Ficou famoso. O nosso Stop científico. Científico. Nosso Stop científico, que ó, lembrando pra quem não se lembra, Stop é aquele jogo que a gente tem aqui, ó, várias categorias na nossa tabela, e a gente vai tentando listar de acordo com a letra que a gente sorteou. Exatamente. A gente sorteia escolhe uma letra do alfabeto e tem aí que preencher a tabela. Exato. Só que o nosso Stop é diferenciado aqui, Exatamente. Bruno. É por isso que o pessoal gostou. O negócio aqui é diferenciado. Fala pra a gente gente as tem as categorias seguintes aí, ó. categorias. A primeira delas, ao invés de ser nome, é cientista. Cientista. Depois temos área de estudo. Essa pega nós. Essa é difícil. Construção famosa. Piorou essa aqui. Fauna e flora. Pra que a gente inventa essas coisas? Corpo humano. Esse tá tranquilo. E pra finalizar, elemento químico. É aquela a mais aula, difícil. Aquela aula de química que você faltou agora faz falta aqui. Então é isso aí, ó. Inclusive, se você quiser jogar com a gente também, ó, pode fazer aí na sua casa, faz a tabelinha junto com a gente. A hora que a gente der o timer aqui, a gente vai dar uma aceleradinha no vídeo, né? Claro, pra não ficar tanto tempo aqui. Isso. Mas você bota 1 minuto aí na sua tela e tenta responder com a gente, vamos ver se você consegue. É o jogo da família brasileira. Exatamente. E também, é claro, dá pra você jogar depois no futuro aí com seus amigos, né? Essa é uma ideia muito boa. Sem dúvida. Vamos lá? Pronto, Bruno? Vamos começar? Vamos lá. Então vamos lá, vamos sortear pra letra aqui, tá Vamos. pronto? 1, 2, 3 e já! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. L. O timerzinho, por favor. L, L, L. L, Para de L. pensar, para de pensar. Eu não consigo, agora tá difícil. Não vou pensar. Eu não consigo pensar enquanto eu procuro o bagulho aqui. Pensar. Já pensou em tudo. Né? não pensei nada. 1 minuto, pronto? Pronto. Bora. Ai, L, meu Deus. L, L, Tá, L. L. L já foi. Não, é só não olhar pra cima. Tem que ser diferente. É. Não, mas tinha uma que não ia dar mesmo. Tinha uma que não ia dar. Eu consegui ser pior que na outra. Sério? Vamos lá, vamos começar. Começa com você, vai. Já tô triste já, Bruno. Já tô triste. Não, Vamos relaxa, lá. relaxa. Vamos lá. Cientista. Ah. Não fiz. Não, Lavoisier. Lavoisier. Lavoisier, Eu tava com esse nome na minha cabeça, Pois mas não veio. pois é. Eu tava com algo assim. Área de estudo. Aí eu coloquei linguística. Línguas indígenas. Lindo.
Parabéns. Olha só, Construção pessoal. famosa. Acertou 10, errou 0, dividiu a resposta igual a 5, tá? 5, exatamente. Pra quem não se lembra, que não é velho igual nós que sabe de cor, a Exatamente. regra é bom explicar mesmo, Bruno. Construção Construção famosa. famosa, não consegui. Lago do Amor. Ah, boa. Essa é regional, Funciona. essa é regional, mas vai. Ué. Lago do Amor aqui de Campo Grande. O lago fica ali na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Fauna e flora? Lobo. Lobo, pus lombriga. Que maravilha. Veio inseto na minha cabeça. Corpo humano? Corpo humano, eu coloquei primeiro lóbulo. Lóbulo? Mas lóbulo funciona? Não sei se ele chega a ser uma parte. Aí É uma descrição. Aí eu coloquei como lóbulo frontal. Fica Beleza, não, vai. É, Lóbulo né? conta, lóbulo conta. Tá. Eu botei nada. Ah, Lucas. Eu falei, eu fui pior. E elemento químico? Nada. Esse eu não... A gente tinha feito da outra vez um outro... lítio, mas... Aí não ia pôr de novo, não ia valia pôr pra ser o mesmo de novo, exatamente. então. Vamos contar? Vamos somar. Fiz excelentes 20 pontos. Eu fiz 50, vamos lá. Vamos lá, porque a gente quer dar rapidez hoje. Vamos lá. Hoje vamos rapidez, então vamos pro próximo? Vamos sortear. Vamos próximo, 2, 3 e... Foi! A, B, C, D, E, F. G, H. H a gente se lascou. H a gente se lascou. Não, H acabou, perdemos, vai ser 0. Ai, Jesus. Tá pronto? Vamos. H, vamos lá. Ai, meu Deus, vamos lá. Ah, meu Deus, vai acabar o tempo. Ah, não dá. Não dá. Bruno, é impossível H. Não dá. Eu acho que deve ter 4 Que palavras é isso? no mundo com H só. Caramba, Não eu dá. acho que o H tinha que ser excluído do, Exatamente. do alfabeto. Ninguém usa. Ninguém usa. Vamos Tá, lá. vamos lá. Cientista. Cientista, eu coloquei H. 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 O programa do Luciano Huck, o H. Se fosse, né? Porque ninguém, não Eu tem como. coloquei Heisenberg. Ah, você é muito nerd. Tá. Área de estudo? Área de histologia. Isso, boa. Não foi bom? Boa. Eu não consegui, cara, não consegui nem pensar em palavra com H. Pois é. Ficou zerado, meu. Aqui, tá, foi. Construção famosa. Nada. Nada também. Será que Nada. existe alguma? A gente Será vai- que o pessoal aí de casa conseguiu? Comenta aí se vocês conhecem alguma. Fauna e flora? Arpia. Boa. A maior ave que a gente tem. Ave gigante. Linda essa ave. Eu coloquei nada. 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 Corpo humano? Hipófise. Isso é inventado. Hipófise é um órgão do corpo humano. Aí se eu tiver errado, alguém me corrige, Pessoal, mas tem hipófise. botem aí que o Bruno Hipófise. mentiu, mas eu falei uma verdadeira. Qual? Hemoglobina. Hemoglobina, muito bem. Hemoglobina. E elemento químico? Eu coloquei hélio. Eu pus hélio também. Ah, eu eu achei que você ia botar hidrogênio. Eu coloquei hidrogênio e hélio. Aí eu falei, vou chutar 5 pra nós. 5 pra nós, então. 35. 35 também. Vamos pra E última? Vamos pra última do dia. Eu não sei Sortear onde vai nossa caber letra. aqui. Acho que eu vou colocar aqui em Eu cima. apertei aqui pra poder caber. Vamos lá. $1 sim. 3 e A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. M. Pronto? Já. sim. Tempo. M. Jesus, não tem nada. Meu Deus, tô maluco? Eu consegui pela primeira vez, consegui. Foi junto pra conseguir. Vamos lá. Eu achei que eu tava indo bem, de repente tudo acabou, tudo foi embora. Vamos lá. Mas vamos, cientista. Marie Curie. Putz, 0. Ué, a nossa querida Mary Curie. Boa. Área de estudo, vai lá. Matemática. Mineração. É uma área de estudo? Mineralogia. Ah, entendi. Mineração é uma área Mineração de trabalho. é uma área de trabalho. Tá. Ok. Ok, eu fui certo, mas fui errado. Tá bom. 0 pra mim, tá bom. Construção famosa. Muro de Berlim. Puta, boa, cara. Eu Não tava é? com nada, cara. Não consegui Muro de nada. Berlim. Fauna e flora. Morcego. Macaco. Boa. Morceguito. Corpo humano. Músculo. Músculo. Mãos. Boa. Eu ia na mão, mas eu falei, não, ele vai falar mão também. E o elemento químico? E aí? Nada. Mercúrio. Boa. Ah, Mercúrio. Vamos lá. Vamos já somar o total. Tá. Aqui. Aqui, o meu deu 135. E eu consegui pior do que o programa anterior, porque eu fiz 85 pontos. Ah, Lucas Verão. Odeio esse jogo. O seu dia vai... o seu sol vai brilhar um dia. Fica tranquilo. Eu só perco aqui nos jogos do Papo de Ciência, cara. Que é isso? Acontece. Vamos pra próxima. Papo de Ciência.
Pode a linguagem se tornar um elemento de evolução e preservação de um povo? Esse é um dos motes do filme A Chegada, com a atriz Amy Adams. No filme, uma raça alienígena tenta se comunicar com a raça humana em busca de um bem comum. Quando a gente pensa em linguagem, qual o impacto disso na vida real, na preservação da cultura de povos minoritários, como os povos indígenas? No caso, a gente está falando do Guarani. Como tratar de línguas ameaçadas e como a percepção de mundo desses povos acaba sendo preservada na linguagem? É uma pergunta que os pesquisadores tentam responder há muito tempo. A gente tenta entender como que isso tem um impacto na vida real. O que pode ser feito para preservar essas linguagens originárias e até mesmo minoritárias. São algumas categorias da língua Guarani e são extremamente significativas para se pensar o contexto que a gente vive, como por exemplo o conceito de tecorrá, que é um conceito de espaço, que é espaço-tempo também, não é? Eles percebem o espaço e o tempo e a própria existência deles muito interligado, isso tudo. A gente que trabalha com línguas, cada vez que a gente vê uma língua ameaçada, a gente fica bastante preocupado, porque ali vai toda uma história, vai uma maneira de você perceber o mundo, de representar esse mundo. A importância é saber, não só para poder ter um registro daquela língua, mas também para dar visibilidade como essas pessoas constroem conhecimento, como é que elas resolvem os problemas delas, né? O objetivo principal é ajudar as comunidades linguísticas minoritárias a viver melhor, através de um trabalho sobre a língua, memória, conhecimento tradicional. Sabemos que pode ser muito interessante conhecer esta sabedoria, estes conhecimentos também para responder aos problemas contemporâneos de degradação do meio ambiente, também de fora da comunidade linguística minoritária. Papo de Ciência. Bom, a gente tá chegando no final aqui, mas no final do... No final já, Lucas? Já estamos chegando no final, infelizmente. Mas lá no final a gente gosta de fazer uma pergunta pros pesquisadores, que é saber o que eles estão assistindo, o que eles estão jogando, o que eles estão lendo. Porque pesquisador também é gente, Bruno. Gente como a gente, como gente diria como a Cissa gente. Guimarães. E talvez seja uma referência que você, jovem, Não sabe. nem saiba do que eu tô nem quem dizendo. que é a Cissa. Exatamente. Mas assim, o que você tá assistindo, hein? O que você tá jogando, lendo? Qual que é a sua indicação aí pro pessoal? Então, deixa eu antes de indicar só comentar, e eu acho isso muito importante também em relação à figura da filosofia, que a gente comentava agora há pouco, né? Porque existe também no imaginário popular essa ideia assim, de que o filósofo ou é aquela acepção depreciativa, né? Alguém que não toma banho, etc. Ou então é alguém muito especial, é um senhorzinho de sim. cabeça branca, assim, um sábio. 80 anos no mínimo. Afinal de contas, né? Filosofia significa amor à sabedoria, então é aquele sábio que dá conselhos, etc. E aí a pergunta de vocês é muito boa, porque dá pra gente desmistificar um pouco essa imagem. Então, é sem dúvida nenhuma. Gente como a gente, eu tô assistindo uma coisa muito básica, assim, sem nenhuma complexidade filosófica, mas que tem chamado muito a minha atenção, que é uma série da Netflix que se chama Mistério Sem Solução. É um pouco mórbido. Mistério Sem Solução? É. É um tipo documentário, então. É um pouco mórbido, porque é um documentário sobre casos policiais sobre os quais não se encontrou solução. E aí, eu fico muito inquieto com aquilo, inclusive do ponto de vista, assim, científico e filosófico, porque, assim, aconteceu de um modo. Sim. Então tem uma solução. Sim, sim. Mas as investigações todas, FBI, tudo que vocês imaginaram, não encontraram a solução. Então isso me chama, inclusive, nessa veia científica, assim. Mas como não? Não é possível. Então, eu diria isso, né? O Mistério Sem Soluções é uma coisa muito básica, como eu tô dizendo, sem complexidade filosófica nenhuma. Mas que desperta muita curiosidade, assim. Eu acho que você tem um problema, essa coisa de ciência, né? Sim. Você tem um problema, você tem um desenho de várias hipóteses de como aquilo pode ter ocorrido, e no final eles não conseguem entregar um resultado. É interessante. E esse negócio de true crime, né? Crimes reais, puta, a galera gosta muito. Todo mundo assiste. Você conhece pelo menos uns 5 amigos seus aí que é viciado nesse negócio. Tá no cotidiano, todos. Tá no então, cotidiano, e aí como eu tenho um interesse, assim, notadamente filosófico pela psicanálise, há também essa coisa da literatura policial e a coisa da psicanálise, quer dizer, tem sempre um mistério ali, né? Escondido, que precisa ser decifrado. Então isso acaba chamando bastante atenção. Mas aí só pra encerrar, então, essa série, né, Mistério Sem Solução, tem na Netflix, eu recomendo. E eu queria ainda só voltar um pouco a essa questão, assim, da figura do filósofo. Como você diz, bom, então nós temos aqui um filósofo, um pesquisador filósofo, né? Tá assistindo uma série que qualquer um filósofo, não filósofo, pode assistir, pode se interessar. Mas eu queria talvez só terminar
essa ideia da figura do filósofo que eu acho importante ressaltar, com uma imagem que eu acho muito bonita do nosso poeta cuiabano, sul-mato-grossense Manuel de Barros, que tem uma discussão muito importante a respeito da filosofia. A gente falava disso quando começamos o programa, né, assim, a respeito do que é a filosofia ou da importância da filosofia, e existe muito, contemporaneamente, um certo discurso de inutilidade da filosofia ou das ciências humanas. A gente dá, é uma disciplina muito abstrata, está muito longe da vida, né? Então serve para quê? Né? Para que é útil a filosofia? E eu acho que ninguém resolveu esse problema de maneira tão bela como o Manuel de Barros. Ele falava da poesia quando dizia isso, mas eu faço aqui uma licença poética para aplicar essa reflexão dele à filosofia e às ciências humanas em geral. Então, não é que as ciências humanas e a filosofia sejam inúteis, elas são inutensílios. Inutensílios é muito Como bom. era a poesia pro Manuel de Barros, né? Quer dizer, é um inutensílio. Então, que a gente fique com essa, né? O filósofo, a filosofia, as ciências humanas é uma espécie de inutensílio. Então, excelente. Deve ser utilizado. Wayne, muito bom ter participado com você. Gostamos muito da entrevista. Excelente. Queria agradecer novamente a oportunidade de poder ter essa conversa com você aqui. Puxa vida, eu quero cumprimentar vocês. O Papo de Ciências, um projeto genial. Parabéns, continuem. Obrigado, professor. Estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas antes, Vamos lá. quebrando aqui o nosso protocolo, Lucas Verão, se você me permite, vamos ver se eu vou permitir. a gente sempre chama os nossos convidados aqui e faz perguntas pra eles, né? Aproveitando que a gente tem aqui um filósofo, ampliando essa ideia que todo mundo tem em si um filósofozinho, professor, eu queria que o senhor deixasse um questionamento, uma pergunta filosófica pra quem tá assistindo a gente. Gostei, pra que a pessoa gostei. possa sair daqui e falar assim, cara, eu consigo refletir sobre isso com a experiência que eu tenho, e se não tenho tanta experiência, posso correr atrás para refletir sobre essas questões. Que acha do desafio, Ô Bruno, então, esse desafio assim, intempestivo, Exato, né? exato. Se trata disso. A filosofia surge na Grécia Antiga e uma das definições do Aristóteles é que a filosofia é uma espécie de susto. Olha. Ou de patos, daí paixão, né? Essa coisa assim, bom, então, de algum modo a reflexão filosófica também é algo que surge assim, né? No desafio que você coloca. Eu vou aproveitar um traço aqui da nossa conversa. Naquele joguinho que vocês fizeram, teve alguma questão ali sobre o fracasso? Sim. Vocês podem retomar a questão? Claro, porque claro. o meu desafio vai por aí. Tá, E aqui, eu ó. achei bastante interessante ela. Se você está tentando falhar e tem sucesso, você falhou ou você teve sucesso? Ao que eu respondi, que você fracassou com sucesso. Eu não sei se é uma questão, mas eu acho que isso vale para nós, todos nós, né? Adolescentes, jovens, adultos, idosos. Eu acho que a gente precisa repensar a noção de fracasso. Eu acho que a gente tem uma sociedade, uma organização social, um momento histórico em que talvez essa sensação de fracasso esteja muito forte em todos nós, em algum nível, né? E que talvez seja o caso de pensar um pouco nessa provocação da minha resposta mesmo, assim, de que saber fracassar ou fracassar com sucesso, como eu respondia, né? Não sei, eu acho que dá pra pensar alguma coisa por aí, né? Que tipo de paradoxo é esse, né, o Lucas fala? Que tipo de paradoxo é esse, né, de fracassar com sucesso? No fim é ter êxito, né? Assim, a ideia, eu não sei se é o caso desses discursos, assim, desculpa eu dizer, mas tem muitos coaches, assim, dando receituários tão prontos, assim, pra evitar o fracasso ou pra superar o fracasso. Talvez filosoficamente seja o caso de pensar o seguinte: não seja o caso nem de evitar e nem de superar o fracasso. Seja o caso de saber lidar com ele. Porque é uma experiência cotidiana, minha, sua, de cada um de nós, né? Eu acho que é por aí. Talvez essa imagem de fracassar com sucesso Boa. seja um bom programa pra gente refletir. Ótimo. Então fica aí a pergunta. Vou repetir a pergunta aqui pro pessoal em casa. Se você está tentando falhar e tem sucesso, você falhou ou teve sucesso? Fica aí essa reflexão pra você ter em casa e analisar exatamente. Excelente. Quantificar o que é sucesso e o que é fracasso, né, professor? Tentar quantificar o que é, né? Eu diria o que eu disse. Eu acho que fracassar com sucesso é ter sucesso. Papo de Ciência. Bruno, estamos chegando ao fim. Mas, o que é o fim? O fim nunca é o fim.
O fim é apenas o rabo do começo. Moser, Bruno. É isso aí, pessoal. Estamos acabando mais um episódio do Papo de Ciência, chegando ao fim. Exato. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui, falando sobre filosofia, né? Cara, papo muito bom com o Enio. Sempre nossa, muito cara, gente bom. boa demais. Exatamente. Então, pessoal, ficamos por aqui. E a gente espera vocês no próximo episódio, tá? Exatamente. Acompanha a gente. Então, gente, até o próximo episódio do Papo de Ciência. Tchau, tchau! Esse foi mais um episódio do Papo de Ciência. O Papo de Ciência é um programa de jornalismo científico produzido pelo MS Mais Ciência, Um projeto realizado pela UEMS a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e pela Fundect. a nossa fundação de apoio à pesquisa aqui no estado.